pessoal! Retomando o nosso vídeo anterior, hoje eu trouxe para vocês como que a gente faz essa avaliação. Então eu separei aqui um exercício, uma questão, onde o professor aplicou em uma determinada turma e eu separei duas respostas de dois alunos distintos para a gente comparar de acordo com aqueles 3 pontos que a gente estipulou de George e Polya, e a gente vai estar debatendo aí como que esses pontos foram utilizados nessa avaliação, tá certo? Então vamos lá. Então vamos ler aqui a proposta da questão. Uma confecção que produz biquínis teve uma produção de 12.567 peças no mês de janeiro. No mês de fevereiro, como a procura foi ainda maior, foram produzidas 2.340 peças a mais que em janeiro. Quantas peças foram produzidas ao final dos 2 meses? Então veja, é uma questão fácil, consideravelmente fácil, e aí você vai basicamente precisar descobrir quanto de peça foi produzido em fevereiro e no final das contas você vai somar fevereiro com janeiro e descobrir o final, né? A quantidade dos 2 meses. Essa foi a questão aplicada pelo professor e agora a gente vai ver como os dois alunos se saíram. Então vamos começar aqui com a aluna número 1, certo? O que foi que ela fez primeiro? Primeiramente, ela foi lá descobrir a quantidade de biquínis produzidos em fevereiro. Então ela pegou janeiro, somou com a quantidade a mais que foi produzida em fevereiro e descobriu fevereiro. Logo, o segundo passo, ela não conseguiu construir corretamente. Por quê? Eu falei para vocês que o certo seria pegar a quantidade que a gente descobriu de fevereiro e somar com janeiro. E aí sim nós obteríamos o resultado final dos 2 meses. Porém, o que foi que ela fez? Ela pegou o resultado que ela descobriu, que foi fevereiro, e fez uma subtração ali com janeiro, que está totalmente equivocado. O certo seria, como eu falo a vocês, pegar janeiro, somar com fevereiro e descobrir a quantidade final. E aí eu pergunto para vocês, de acordo com aqueles pontos que a gente estabeleceu lá no primeiro vídeo de George e Polya, que é o que a gente está adotando como método de avaliação, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: essa pessoa compreendeu o problema? Ela compreendeu a primeira parte, que seria descobrir fevereiro, mas a segunda parte, que era descobrir o total dos 2 meses, ela não compreendeu, certo? E aí a estratégia? A estratégia é a mesma coisa. Para a primeira parte, ela fez correta, estratégia de soma perfeita, mas a segunda parte foi errado, o que prejudica o resultado final. E a execução do plano, que foi quando ela colocou ele em ação aqui de fazer a soma, e a outra soma, que no caso ela fez a subtração, também foi errada. A primeira parte é ok, a segunda parte é errada. Então essa aluna aí, ela obteve apenas 0,25 de pontuação, de 1,5 ponto, justamente por isso. Além do resultado final ter dado errado, de todos os 3 pontos, o único ponto que, digamos assim, ela conseguiu foi o quê? A compreensão e a estratégia. Mesmo assim, foi pela metade, não foi completo. Essa avaliação de 0,25 foi a avaliação que o professor deu. Para mim, essa avaliação estaria entre 0,25 e 0,75, porque a compreensão do problema houve a compreensão da primeira parte, não da segunda, mas a primeira sim, e a estratégia que ela elaborou na primeira parte também está correta, que seria essa soma. A segunda está equivocada mesmo. E a execução do plano, a gente viu que está errada, porque a resposta dela deu completamente diferente da resposta original. E aí, por causa dessas considerações, eu daria entre 0,25 e 0,75. Vamos agora para o segundo aluno. O segundo aluno começou ali fazendo a soma que a primeira aluna também fez para descobrir fevereiro, corretamente. E o que ele fez? Ele entendeu que ele precisava somar o que ele descobriu, que é fevereiro, com janeiro para obter o resultado final. Mas se você prestar atenção, a resposta dele deu 27.475. A resposta correta seria 27.476. E aí aconteceu que ele deve ter errado alguma coisa na soma, ou na casa decimal, ou nas unidades. Ele deve ter errado alguma besteira que acabou alterando o resultado dele. Mas como a gente consegue ver, ele compreendeu o problema, ele entendeu que tem que fazer fevereiro primeiro e depois descobrir o total, somando fevereiro com janeiro. Ele elaborou a estratégia correta, ele fez as duas somas ali e executou também de forma correta. O professor acabou dando de 1,5, 1,4. Eu achei justo, até porque ele só errou a soma. Isso aí é uma coisa que o professor vai ter que rever nessa questão da base, porque a interpretação do problema em si foi correta. A partir daí, a gente já entra num outro ponto. O aluno compreendeu o que a questão estava pedindo, mas por que ele errou a soma? Aqui para vocês a resolução, quem quiser pausar o vídeo aí para ver. Mas agora voltando para a nossa interrogação. Por que esse aluno compreendeu que a questão estava pedindo, mas errou a soma?
Será que o problema dele realmente é somar? Ele tem essa dificuldade? Será que o problema é com o professor, a metodologia, a didática? O que é que está acontecendo? Isso aí é uma avaliação que o professor vai precisar fazer para ver se o erro está ou nessa questão da metodologia dele, da didática, ou se é realmente o aluno que tem essa dificuldade. Ele vai ter que reavaliar isso aí. E aí, gente, essa questão que eu propus para vocês agora é uma questão do 6º ano, certo? O professor fez essa avaliação como uma avaliação diagnóstica para saber mesmo como que os alunos estavam nessa questão de interpretação. É uma questão considerável fácil, ela só tem mesmo soma, você só tem que interpretar. Então ele fez essa avaliação no intuito de ser algo diagnóstico, para ele saber como os alunos estavam. E aí você me pergunta, mas quais são os tipos de avaliação? Porque não existe só essa avaliação diagnóstica, ele poderia muito bem ter avaliado os alunos do início, de quando ele começou a dar o assunto, até o final. E é justamente isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. Quais são esses tipos de avaliação, né? O que cada uma delas propõe? Onde eu devo utilizar, se no início, se no final, para ver se os alunos estão acompanhando? Então a gente vai ver tudo isso aí nos próximos vídeos, certo? E só dando aqui um spoiler de tipos de avaliação, a gente tem diagnóstica, formativa, somativa e comparativa. Quem quiser saber mais, fica aguardando aí que nos próximos vídeos a gente vai ver com detalhes.